Sejam muito bem-vindos ao canal, que é dedicado aos fãs de Light Novel com mundos de cultivo e matança. Vamos para a novel. Clã da Lua Quebrada. Nas montanhas enevoadas, havia um edifício azul claro com plantas de todos os tipos ao redor. Vai! A expressão de Quan Shen era sombria e ele fez o grupo de pássaros próximos voar com um aceno de mãos. Seu humor não estava muito bom. Desde que Zhao Feng se tornou o discípulo externo superior, seu plano de suprimir os discípulos do Lorde Guanjun se tornou problemático. Em termos de forças, Ao Feng dominou todos os discípulos externos. Em termos de históricos, Ao Feng tinha 2 vice-chefes. Ele não conseguiu nem acabar com alguns novos discípulos. Isso fez perder prestígio entre os outros discípulos. Seu primeiro e segundo irmãos fizeram mais de uma piada sobre isso. Pisando nas pedras quebradas, Quan Shen recuperou a compostura e tornou-se respeitoso ao entrar no edifício azul. Irmão Quan, o ancião saiu da meditação isolada e está admirando as flores lá dentro. Um guarda disse em frente ao jardim. Quan Shen assentiu, respirou fundo e entrou no jardim. Centenas de flores desabrochavam e entre elas estava um homem bonito que parecia ter entre 20 e 30 anos. Quem imaginaria que esse homem seria o mais jovem ancião do clã Lua Quebrada, Mestre Raiyu? Aqueles que alcançavam o reino do espírito verdadeiro podiam viver por 200 a 300 anos. O Mestre Raiyu tinha a mesma idade do Lorde Guanjun, mas ele tinha as características de um jovem. O Mestre Raiyu vestia uma túnica de um branco puro e estava com as mãos atrás das costas. Quan Shen sabia que seu professor tinha transtorno obsessivo-compulsivo, TOC, então ele cuidadosamente caminhou até ele e ficou a 1 metro de distância. Mestre, preciso lhe relatar sobre os discípulos de Shu Han. Quan Shen disse respeitosamente. Shu Han? Você acha que realmente precisa me reportar sobre um problema tão pequeno? A voz do Mestre Raiyu era suave, mas cheia de frieza, como se ele estivesse olhando para uma formiga. Quan Shen imediatamente se desculpou. O discípulo aqui é inútil e não consegue nem cuidar de alguns discípulos externos. Depois de dizer isso, ele não disse mais nada, porque sabia que o mestre nem sequer colocou os discípulos do Lorde Guanjun em seus olhos. Se ele continuasse falando, isso só causaria seu descontentamento. Fale. As sobrancelhas do Mestre Raiyu se ergueram levemente. Dos 3 discípulos, Yang Qinshan tem um corpo espiritual de nível médio e Nan Gongfan está entre um corpo espiritual de nível baixo e médio. Ainda há um Zhao Feng que tinha um corpo espiritual de nível baixo, mas ele é extremamente anormal. Quan Shen resumiu os discípulos e então falou sobre Zhao Feng, aquele que precisava de atenção. No começo, o Mestre Raiyu não se moveu nem falou. Mas enquanto Quan Shen falava sobre como Zhao Feng era colocado em grande importância por 2 vice-chefes, que se destacavam no refino de pílulas e na criação de matrizes, sua expressão mudou ligeiramente. Quanto à identidade de discípulo externo superior de Zhao Feng, o Mestre Raiyu realmente não se importava. Depois de ouvir tudo, o Mestre Raiyu sorriu. É uma coisa boa para o clã Lua Quebrada se Zhao Feng tiver grande talento em fazer matrizes e pílulas. Quan Shen não pôde deixar de ficar atordoado. Mas pensando bem, aqueles que se destacavam em matrizes e fabricação de pílulas geralmente não tinham muito poder de batalha. Especialmente para alguém como Zhao Feng, com apenas um corpo espiritual de nível baixo, era difícil para ele andar muito. Você não precisa se preocupar com isso. Seu mestre, eu, tenho meus próprios planos. O julgamento da crista flutuante a cada 5 anos deve começar em alguns meses. Você perdeu a chance da última vez, então você deve agarrar essa chance dessa vez. Disse o Mestre Raiyu. Entendido. O coração de Quan Shen pulou uma batida. O julgamento da crista flutuante podia mudar o destino de alguém. O teste tinha algo a ver com o Palácio da Crista Flutuante e todos aqueles que passaram no teste ganharam grandes recompensas. Comparados com o julgamento da crista flutuante, os discípulos do Lorde Guanjun não eram nada. Cheio de intenção de batalha ao deixar o jardim, Quan Shen pôde ouvir fracamente a voz de seu mestre. Pegue Bei Moi. Bei Moi. Expressões de desamparo e ciúmes apareceram no rosto de Quan Shen. Desde que Bei Moi se tornou discípulo do mestre, este último colocou muito mais energia e recursos em Bei Moi, enquanto os outros discípulos perderam o favor. Clã da Lua Quebrada, Lagoa das Mil Folhas. Zhao Feng relaxou e afundou no lago, até mesmo sua respiração quase parou. Seu olho esquerdo batia ocasionalmente e emitia um estranho poder de linhagem que corria por todo o seu corpo. Nos últimos dias, a técnica da parede de prata de Zhao Feng atingiu o pico do 9º nível porque ele comeu algumas pílulas de limpeza de medula, o que aumentou muito seus atributos. Neste momento, ele havia alcançado o mesmo nível de fortalecimento corporal de Ouyuan. Mas o objetivo de Zhao Feng não se limitava a isso. No Lago das Mil Folhas, seus ossos, sangue e pele passaram por uma mudança sutil e a força interior em seu Dantian atingiu uma qualidade superior. Parece que o Lagoa das Mil Folhas também ajuda na força interior e na força verdadeira. Pensou Zhao Feng.
A força interior era a energia criada por aqueles no reino consolidado, enquanto a força verdadeira era criada por aqueles no reino ascensionado e seu poder era 10 vezes maior que a força interior. Contanto que Zhaofeng atingisse o 10º nível da técnica da parede de prata, ele poderia criar a força verdadeira do ar prateado. O tempo passou rápido, um dia inteiro se passou e os atributos corporais de Zhaofeng aumentaram tanto que excederam os efeitos de uma pílula de limpeza de medula. Embora o efeito da pílula de limpeza da medula fosse forte, ele não durou tanto nem foi tão misterioso quanto a água. Zhaofeng percebeu à noite que a matriz de coleta de energia parecia mudar sob o luar e uma camada prateada apareceu na água. O elemento do poder misterioso na água também começou a mudar. Esta matriz de coleta de energia é bem misteriosa. Quando eu me tornar um discípulo interno, posso criar um muito mais simples. Zhaofeng pensou. Obviamente, uma matriz de coleta de energia era apenas o suporte. O Lagoa das Mil Folhas foi criado pela natureza e existia há milhares de anos. O poder no Lago das Mil Folhas mudou um pouco, mas teve um efeito melhor para o corpo e Zhaofeng manteve sua posição de morte falsa. Ele estimou que só precisava mergulhar no lago mais algumas vezes e sua técnica da parede de prata alcançaria o 10º nível. Mas, bem naquele momento, alguns sons apareceram, embora fossem silenciosos. Duas figuras entraram pelas falhas do Lago das Mil Folhas e a falha que elas acabaram de usar foi a mesma que Zhaofeng tinha acabado de usar. Irmã Yuan, seremos descobertas. Uma delas era uma garota que tinha uma voz clara e nítida. Alguém na divisão de missão do clã me contou sobre essa falha e que o Lago das Mil Folhas não estava aberto hoje. A outra garota riu levemente. A garota que acabou de falar era um pouco mais velha, talvez 20 anos, e tinha um corpo lindo. A garota ao lado dela era um pouco mais nova, tinha olhos de cristal e sua figura parecia uma escultura. As duas beldades entraram no Lago das Mil Folhas e observaram a área. O Lago das Mil Folhas estava vazio e não havia sinal de ninguém presente. Viu? Eu disse que não tem ninguém aqui. A irmã Yuan disse confiantemente. Sim. A garota tímida sentiu, mas ainda estava um pouco contra fazer algo assim. Confirmando que não havia ninguém ali, os dois tiraram suas roupas, revelando seus corpos perfeitos e começaram a se lavar na água. Ao mesmo tempo, Zhaofeng, que estava a dezenas de metros de distância, sentiu a água ondulando. Como o lago estava protegido pela matriz, a água deveria estar calma e imóvel. Mas, naquele momento, a água ondulava, o que significava que havia intrusos. Zhaofeng se recuperou da hibernação e olhou na direção das ondulações com o olho esquerdo. Mesmo que estivessem separados por dezenas de metros, seu olho esquerdo ainda conseguia ver claramente. Mas a cena seguinte deixou seu rosto vermelho e acelerou seu coração. Afinal, ele era apenas um jovem de 14 ou 15 anos e não tinha passado por tudo. Zhaofeng estava tão distraído que engasgou com a água e voltou à superfície. Quem está aí? A irmã Yuan exclamou e enviou uma onda de dezenas de metros de altura, bloqueando sua visão. As duas figuras retornaram imediatamente à costa sob a cobertura da onda e, quando a onda caiu, Zhaofeng viu duas garotas que usavam um uniforme de discípulas internas. Uma era alta e bonita, enquanto a outra era tímida. Não importa onde estivessem, as figuras dos dois eram de primeira linha e não mais fracas do que as mulheres mais bonitas de Cidade Pena do Sol. Que bastardo ousa fazer atos tão descarados? A irmã Yuan mal conseguiu se cobrir com suas roupas enquanto olhava friamente para Zhaofeng. Uma onda de energia mental avançou em direção a Zhaofeng como uma montanha. Seu cultivo era ainda mais forte que o de Quan Shen, que estava no terceiro céu do reino ascensionado. A outra beldade estava cheia de raiva e timidez enquanto se escondia atrás da irmã Yuan. Não me entenda mal. Eu estava aqui apenas cultivando. Zhaofeng disse urgentemente com o rosto vermelho. Essa situação o deixou perplexo. A irmã Yuan também ficou surpresa. O jovem na frente dela parecia ter apenas 14 ou 15 anos e não parecia um bastardo sem vergonha. Vire-se e feche os olhos. A irmã Yuan ordenou friamente. Sob a poderosa energia mental, Zhaofeng logo se acalmou e se virou e fechou os olhos como lhe foi ordenado. Ele sabia que não tinha força para resistir. Virando-se, ele ouviu o som dos dois vestindo as roupas. Inversão de marcha. A irmã Yuan estava parada perto do lago, mas a frieza em sua voz não havia desaparecido. Zhaofeng se virou sem expressão e seu coração ainda batia forte quando viu os rostos das duas beldades. A irmã Yuan ficou na frente, enquanto a outra garota se escondeu atrás dela e mostrou apenas metade do rosto. Tão jovem e já espiando garotas tomando banho. Se você não der uma explicação hoje, eu vou te punir. O rosto da irmã Yuan estava frio quando ela decidiu assustar o jovem à sua frente, mas percebeu que o jovem estava olhando para ela com uma expressão atordoada. Ela ficou ainda mais irritada. Como alguém tão jovem poderia ser tão lascivo? No entanto, ela logo percebeu que Zhaofeng não estava olhando para ela, mas para a pessoa atrás dela. É você.
Zhao Feng exclamou enquanto olhava para a garota tímida atrás da irmã Yuan. Ele ficou atordoado e parecia que o parceiro dos seus sonhos finalmente havia aparecido. A expressão dele nos olhos da irmã Yuan era de luxúria e ela ficou ainda mais brava. Então esse pirralho não estava olhando para mim, mas para a pessoa atrás de mim. Neste momento, uma onda surgiu no coração de Zhao Feng. A garota atrás da irmã Yuan era tão familiar. Ela apareceu em sua mente centenas e milhares de vezes porque ele queria compreender a misteriosa palma do vento. Ela era a garota tímida no cânion naquele dia. A felicidade não podia ser descrita depois de ver alguém na realidade que tinha aparecido em sua mente por milhares de vezes. Até Zhao Feng perdeu a compostura. Irmã Han, você o conhece? A irmã Yuan olhou para a garota atrás dela com desconfiança e excitação. A irmã Han poderia ter um relacionamento com um cara? Sendo sua melhor amiga, como ela poderia ser deixada de fora? Eu não o conheço. O rosto da irmã Han estava vermelho enquanto ela inspecionava Zhao Feng, mas ela balançou a cabeça. Vendo seu olhar inocente, a irmã Yuan teve certeza de que a irmã Han não conhecia Zhao Feng porque sabia que a irmã Han não mentiria para ela. Além disso, com o cultivo de Zhao Feng, ele deveria ser apenas um discípulo externo e não teria nenhuma conexão com discípulos internos. Pirralho! Não pense muito. Você deve ser um dos seguidores dela, mas deve ser punido por cometer um ato tão vergonhoso. A irmã Yuan começou a dizer com retidão, mas ao ver os olhos de Zhao Feng escurecerem, ela começou a se arrepender de estar tão brava. A irmã Yuan pensou que Zhao Feng era um garoto brincalhão porque ele era muito jovem. Se fosse qualquer outra pessoa, provavelmente já estaria morto. Zhao Feng recuperou a compostura e sabia que elas não o conheciam, mas ainda não conseguia conter a excitação em seu coração. Naquela época, as 3 pessoas o deixaram atordoado e agora ele havia encontrado a garota novamente. Posso perguntar seu nome? Zhao Feng ainda não conseguia deixar de querer saber o nome dela. O temperamento da irmã Yuan aumentou ainda mais. De repente, ela percebeu que o jovem na frente dela ficou calmo como se sua idade tivesse aumentado de repente, porque tal calma não era algo que alguém dessa idade tinha. O rosto da irmã Han ficou vermelho quando ela estava prestes a responder, mas foi impedida pela irmã Yuan. Irmã Han, esse garoto não tem nada de bom na cabeça. Isso pode ser visto pelo seu ato descarado naquele momento. A irmã Yuan puxou a irmã Han para o lado e encarou Zhao Feng friamente. Como Zhao Feng a tinha ignorado, ela decidiu puni-lo. Mas antes que ela pudesse dizer qualquer coisa, Zhao Feng disse friamente. Irmã, acredito que o Lagoa das Mil Folhas não está aberto hoje, então como você entrou? Se você não me der uma explicação válida, eu reportarei isso ao clã. Ao ouvir isso, a expressão das 2 garotas mudou, especialmente a da irmã Han, que imediatamente entrou em pânico. O Lago das Mil Folhas era um solo sagrado do clã e, sem aprovação, nem mesmo os discípulos internos tinham permissão para entrar. Então como você entrou? A atitude da irmã Yuan ainda era dura. Zhao Feng retirou uma ficha e olhou atentamente para a irmã Yuan. Ficha de missão do clã. A irmã Yuan finalmente entrou em pânico diante do olhar do jovem. Ela percebeu que o jovem à sua frente tinha uma identidade especial, caso contrário ele não teria o símbolo de missão do clã para entrar no Lago das Mil Folhas. Estou sob ordens do vice-chefe Zhang para vir verificar os pontos fracos e falhas dos conjuntos, mas havia 2 pessoas que se infiltraram. Você conhece seu pecado? Até o final, Zhao Feng estava gritando. Seu olho esquerdo ativou e ficou afiado. Era como se ele pudesse ver os segredos dos oponentes. As 2 meninas se entreolharam com culpa. Zhao Feng tinha um motivo para entrar no Lago das Mil Folhas e eles entraram no lago através das falhas da matriz. Num piscar de olhos, Zhao Feng havia se tornado o questionador de questionador. Tudo o que ele precisava fazer era ativar a matriz e os membros da divisão de missão do clã próximo chegariam. Então e você nos espiando? Como a irmã Yuan pôde admitir a derrota? Pensando em sua fama entre os discípulos internos, ela não poderia perder para um discípulo externo. Espiando? Quem veio primeiro? Zhao Feng riu. Naquele momento, ele não parecia mais um jovem puro e inocente. A irmã Yuan ficou sem palavras. De fato, Zhao Feng havia chegado antes deles e os 2 vieram em segredo. Irmão Zhao, a culpa é nossa. Por favor, não. Os olhos da irmã Han estavam vermelhos enquanto ela implorava. Vendo seu olhar inocente e triste, Zhao Feng obviamente não os denunciaria. Nesse momento, a irmã Yuan também ficou em silêncio, como se soubesse que o oponente tinha a capacidade de ameaçá-la. Bem, não irei mais longe por causa da irmã Han. Zhao Feng pegou seu token de volta. Uma expressão de exatamente como eu esperava apareceu no rosto da irmã Yuan. Garoto, um discípulo externo como você não será capaz de pegar a irmã Han. O rosto da irmã Han estava vermelho como sangue quando ela baixou a cabeça e olhou furtivamente para Zhao Feng pelo canto do olho. Mas ela não disse nada. Vocês deveriam ir.
Se forem encontradas por diáconos ou outros membros da divisão de missão do clã, eu não posso salvá-las. Zhao Feng disse sem expressão enquanto abaixava seu corpo de volta para a Lagoa das Mil Folhas. Vendo sua reação, a irmã Yuan ficou um pouco desapontada. Mas pensando nisso, ela não pôde deixar de sentir pena de Zhao Feng. Ele era apenas um humilde discípulo externo e talvez não se tornasse um discípulo interno em toda a sua vida. Como a irmã Han não o tinha visto antes, isso significava que o amor desse jovem era unilateral. A irmã Yuan suspirou, puxou a irmã Han e saiu. Mandando os dois embora com o olhar, Zhao Feng soltou um longo suspiro e enxugou o suor frio. Com a força das irmãs Yuan, ela poderia facilmente lhe dar uma lição. Nem mesmo Lord Guanjun seria capaz de trocar um movimento com ela. Quando as duas saíram do conjunto, uma voz tímida e calma soou. Meu nome é Han Xiaoyuan, obrigada. Zhao Feng parou e viu um rosto tímido sorrir perto dele antes que não conseguisse evitar seu olhar. Han Xiaoyuan? Sim, é um nome bonito, mas Zhao Feng murmurou. Eu que deveria estar agradecendo a você. A misteriosa palma do vento lhe dera muita ajuda e, por meio de suas práticas, ele se lembrava completamente da aparência da garota e quis conhecê-la e agradecê-la muitas vezes. Agora que conheceu Han Xiaoyuan, Zhao Feng sentiu que lhe devia um favor. Depois que as duas foram embora, Zhao Feng mais uma vez afundou no Lago das Mil Folhas e começou a cultivar silenciosamente a técnica da parede de prata e absorver a energia misteriosa da água. Somente tarde da noite Zhao Feng retornou à divisão de missão do clã e entregou seu relatório sobre onde partes do conjunto estavam fracas. Retornando ao seu pátio, Zhao Feng começou a cultivar novamente. Na segunda manhã, Zhao Feng descobriu que sua técnica da parede de prata estava a meio passo do 10º nível. Seu corpo estava a meio passo do reino ascensionado e, apenas com seus músculos, ele conseguia derrotar cultivadores normais a meio passo do reino ascensionado. Eu deveria ser capaz de desafiar alguns no primeiro céu do reino ascensionado. Zhao Feng abriu um sorriso. Mas o 10º nível, mesmo que estivesse a apenas meio passo de distância, ainda era difícil de alcançar. No entanto, Zhao Feng não estava com pressa. Do seu ponto de vista, ele poderia se tornar um discípulo interno em meio mês se quisesse, mas primeiro ele queria reunir um pouco mais de força. Se eu me tornar um discípulo interno, a rivalidade entre Quan Shen e eu será exposta e eu também entrarei na linha de visão do mestre Haiyun. Zhao Feng pensou. Portanto, ele deveria reunir mais força com a vantagem que tinha agora. Calculando tempos, Zhao Feng percebeu que os 10 dias que ele deveria ficar na divisão de missão do clã haviam terminado. Por causa da discussão entre o velho Zhang e o velho Guan, Zhao Feng ficou na divisão grão-madeira e na divisão de missão do clã por 10 dias, respectivamente. Zhao Feng tinha feito isso agora, mas tanto o velho Zhang quanto o velho Guan não foram encontrá-lo pelos próximos dias. Zhao Feng começou a treinar a técnica da parede de prata e a palma do vento relâmpago e ele se esgueirou para o Lago das Mil Folhas quando teve tempo extra. Mas não muitos dias se passaram antes que Zhao Feng recebesse desafios de Xiao San e Jian Yuyan. Só havia uma chance de desafiar um discípulo interno substituto a cada 6 meses. Mas para aqueles discípulos que já tinham alcançado o top 20, não havia limite. Todos sabiam que os principais discípulos externos tinham um grande benefício e Xiao San estava extremamente ansioso para poder entrar no edifício oco antes de se tornar um discípulo interno. Na realidade, com seu corpo espiritual de alto nível e o relacionamento entre a família Xiao e o clã, Xiao San foi completamente capaz de ser como Liu Yu e Erisan Yuanyao e se tornar um discípulo interno imediatamente. A razão pela qual ele não se tornou um foi devido a um ponto, tornar-se o discípulo externo superior e agora o cultivo de Xiao San havia alcançado o pico do meio passo do reino ascensionado. O menor erro faria romper para o reino ascensionado. 3 dias depois, Zhao Feng lutou contra Xiao San e Jian Yuyan. Xiao San agora estava em 4º lugar e seu manual do Sol Ardente havia melhorado muito. Ele estava ansioso para lutar contra Zhao Feng, mas o resultado foi o mesmo. Zhao Feng nem usou sua palma do vento relâmpago. Com técnica da parede de prata, dedo estelar e as 4 posturas do vento sozinhos, Xiao San foi facilmente derrotado. Jian Yuya não foi melhor, ela conseguiu trocar dezenas de golpes antes de perder para Zhao Feng. Sua força agora não é menor do que a de Lin Fan, quando este último era o principal discípulo externo. Jian Yuya desistiu. A posição de Zhao Feng como discípulo externo de topo não podia ser alterada. Depois de derrotar Jian Yuyan e Xiao San, Zhao Feng sentiu uma sensação de solidão. Naquele momento, ele sentiu que sua técnica da parede de prata estava incrivelmente próxima do 10º nível e que ele precisaria de 6 a 15 dias no máximo antes que ela acontecesse. Dentro da dimensão do seu olho esquerdo, o brilho azul havia se estendido e parecia ter atingido um limite. Zhao Feng não sabia o que aconteceria quando a luz ultrapassasse 2,75 metros. Antes que Zhao Feng pudesse descansar por meio-dia, 2 convidados chegaram. Vice-chefe Guan, vice-chefe Zhang, por que vocês dois estão aqui? Zhao Feng ficou surpreso. 2 vice-chefes tinham vindo ao mesmo tempo para seu pequeno pátio.
Ele imediatamente fez os dois entrarem e pensou se eles já tinham resolvido o problema ou não. Mas fora das expectativas, os dois ficaram quietos e nem discutiram. Tudo o que fizeram foi encarar Zhao Feng e suspirar. O que aconteceu? Zhao Feng sentiu que a situação era estranha. Tanto o velho Zhang quanto o velho Guan deveriam ter brigado por seu talento. Zhao Feng, tomamos uma decisão sobre você escolher um mestre. O vice-chefe Guan disse solenemente. Eles chegaram a uma decisão? Zhao Feng gritou em seu coração. Embora ele estivesse interessado tanto em fazer pílulas quanto em matrizes, esse não era o caminho que ele queria trilhar. O velho Zhang tossiu. É assim. Através dos nossos testes, decidimos que seu talento é bom demais para ser nosso discípulo. Zhao Feng olhou incrédulo para os dois. O vice-chefe Zhang e o vice-chefe Guan olharam um para o outro e sorriram como se tivessem feito algo grandioso. Zhao Feng, você pode estar surpreso, mas esta é a verdade. Você é o melhor gênio refinador de pílulas que já vi e com suas habilidades, você só precisaria de 1 a 2 anos para aprender tudo o que tenho a lhe dar. O velho Guan suspirou e balançou a cabeça desamparadamente. Isso mesmo. Não somos bons o suficiente para ser seu professor. Podemos recomendá-lo ao melhor mestre de matrizes, Gong Shenqingjian, do país rico em céu. Somente se você for capaz de ser seu discípulo, seu talento será totalmente utilizado. O velho Zhang disse desamparadamente e amargamente. O vice-chefe Guan também recomendou um mestre de pílulas do país do sangue de metal. Os dois não tinham atingido o verdadeiro nível de mestre, eles eram apenas proficientes em matrizes e pílulas. Zhao Feng sabia que tanto o país rico do céu quanto o país sangue de metal eram 10 vezes melhores que o país das nuvens e que os clãs em seu país eram muito mais fortes que o clã Lua Quebrada. Professores, obrigado pelas boas intenções, mas não quero trilhar o caminho das matrizes ou pílulas. Zhao Feng respirou fundo e fez uma reverência profunda aos dois vice-chefes. Neste momento, ele finalmente falou seus verdadeiros pensamentos. Você está nos chamando de professor? O velho Guan estava animado enquanto o velho Zhang também estava presunçoso. Embora Zhao Feng não os tenha aceitado formalmente como mestres, o professor que ele chamou ainda demonstrou sua gratidão e agradecimento. Não importava o quão alto Zhao Feng alcançasse ou quem ele aceitasse como seu mestre, ele ainda chamaria os dois de professores. Do ponto de vista dos dois vice-chefes, mesmo que Zhao Feng não trabalhasse duro, ele ainda se tornaria um mestre de pílulas ou mestre de matrizes, ou talvez até mesmo ambos. Então Zhao Feng chamando-os de professor os satisfez. Depois disso, Zhao Feng enfrentou a persuasão dos dois. Eles tentaram fazer Zhao Feng andar no caminho correto e disseram a ele que ele poderia estudar ambos se quisesse. Mas Zhao Feng os rejeitou no final e ainda assim escolheu seguir o caminho do cultivo. Se você quiser trilhar o caminho do cultivo, não pode perder o julgamento da crista flutuante em alguns meses. As palavras do velho Guan de repente mudaram de direção. Julgamento da crista flutuante? Zhao Feng imediatamente o conectou com o edifício mais misterioso do clã da Lua Quebrada, o Palácio da Crista Flutuante, e olhou para o edifício flutuando no ar em meio a um mar de relâmpagos com seu olho esquerdo. O julgamento da crista flutuante aparece apenas uma vez a cada 5 anos e é um ponto de virada na vida de alguém. Se você não for capaz de se tornar um discípulo interno ou entrar no julgamento da crista flutuante, significa que o caminho do cultivo não é para você. O vice-chefe Zhang sorriu. Zhao Feng não conseguiu deixar de pensar nas palavras dos dois. Ele começou a perceber que o julgamento da crista flutuante era algo de grande importância, mas apenas um pequeno número de discípulos internos conseguia participar. Zhao Feng então obteve muitas informações dos dois vice-chefes sobre o julgamento da crista flutuante. Primeiramente, o julgamento da crista flutuante era uma chance de entrar no Palácio da Crista Flutuante e ganhar itens de lá, o que ajudaria muito. Em segundo lugar, os discípulos que tiveram um ótimo desempenho no julgamento da crista flutuante seriam considerados de grande importância pelo clã. No clã da Lua Quebrada, quase todas as pessoas que alcançaram o reino espiritual verdadeiro tiveram um desempenho excelente no julgamento da crista flutuante. Por exemplo, o mestre Raio foi aquele que teve o melhor desempenho nos últimos 100 anos. O significado dos dois vice-chefes era claro. Se Zhao Feng não conseguisse entrar no julgamento da crista flutuante, isso significava que sua sorte era limitada, então ele deveria aprender a refinar pílulas e matrizes. No mundo dos clãs, muitos acreditavam em sorte, foi por isso que os dois disseram isso. Até mesmo Zhao Feng não conseguia ignorar a sorte, a coisa invisível, insensível, intocável. Se ele não tivesse o misterioso olho esquerdo, ele não teria caminhado tanto. Se eu conseguir participar com sucesso do julgamento da crista flutuante, presumo que os dois não impedirão de trilhar o caminho do cultivo. Zhao Feng sorriu levemente. Os dois vice-chefes riram e balançaram a cabeça ao ouvir isso. Ainda faltam de 2 a 3 meses para o julgamento e não se sabe se você se tornará um discípulo interno até lá. Além disso, há um número limitado de vagas. E sem alcançar o terceiro céu do reino ascensionado, será difícil até mesmo conseguir uma vaga.
O velho Guan explicou. O velho Zhen então acrescentou. Se você puder comparecer ao julgamento, então não teremos nada a dizer. Negócio fechado. Zhao Feng chegou a um acordo com os dois. Se Zhao Feng foi capaz de comparecer ao julgamento, então os dois vice-chefes não o impedirão ou persuadirão de seguir o caminho do cultivo. Mas se Zhao Feng não foi capaz de comparecer, então ele teria que considerar a sugestão dada pelos dois. Com tal acordo, os dois vice-chefes riram e deixaram o lugar de Zhao Feng confiantes. A competição é tão acirrada? Zhao Feng dispensou os dois velhos confiantes com o olhar. Agora que o problema havia sido resolvido, Zhao Feng se concentrou somente em cultivar. Mas ele queria aumentar sua força antes de se tornar um discípulo interno. Palma do vento relâmpago, técnica da parede de prata, postura do vento ardente, imagem ilusória do peixe. Era nisso que Zhao Feng se concentrava principalmente. 3 dias depois, Xiao San alcançou o reino ascensionado e se tornou um discípulo interno. De acordo com as regras, desde que alguém alcançasse o reino ascensionado antes dos 30 anos, ele se tornaria automaticamente um discípulo interno e não teria permissão para lutar com os discípulos internos substitutos. Xiao San também estava desamparado, com seu talento histórico, não foi difícil para ele se tornar um discípulo interno imediatamente. Mas ele queria ser o primeiro entre os discípulos externos. Mais alguns dias atrasado. A princesa Yumen Xian também alcançou o reino ascensionado e se tornou uma discípula interna. Tanto Yumen Xian quanto Xiao San tinham bons talentos e experiência entre os discípulos externos. Antes de Yumen Xian partir, ela veio se despedir de Zhao Feng. Mestre das pílulas Zhao Feng, estarei esperando você se tornar um discípulo interno. Sim. A resposta de Zhao Feng deixou Yumen Xian um pouco surpreso. Xiao San e Yumen Xian tinham um ponto de partida, talento e experiência mais elevados. Vendo que Zhao Feng ainda não havia alcançado o reino ascensionado, Yumen Xian pensou que era porque ele estava limitado por seu talento. Como ela saberia que Zhao Feng pretendia entrar no reino ascensionado com seu corpo, ou então ele provavelmente teria conseguido avançar ainda mais cedo que Xiao San. Nos dias em que Xiao San e Yumen Xian avançaram, a palma do vento relâmpago de Zhao Feng atingiu o 3º nível, que era o nível mais baixo. Nos dias seguintes, Zhao Feng compreendeu de 70 a 80% da postura do vento ardente e seu poder era pelo menos o dobro da postura do vento parcial. Enquanto Zhao Feng reunia forças, surgiram alguns rumores. Os discípulos externos mais talentosos do novo grupo já se tornaram discípulos internos. Mesmo que Zhao Feng esteja em primeiro, ele é limitado por seu talento. Zhao Feng cultivava calmamente e não se importava com o que os outros diziam. Quando estava livre, ele ocasionalmente criava alguns lotes de pílulas de limpeza de medula e pílulas de retorno da lua quebrada e ganhava algumas pedras de cristal primordial abaixo do padrão. Além disso, Zhao Feng também deixou uma pílula de limpeza de medula para Nan Gongfan e Yi Qingshan. Irmão Zhao, por que você não está usando esta pílula de limpeza de medula para tentar chegar ao reino ascensionado? Yang Qingshan e Nan Gongfan estavam culpados e gratos ao mesmo tempo. Eu não preciso mais disso. Zhao Feng sorriu, ele tinha algumas pílulas de limpeza de medula como reserva, mas agora. Zhao Feng retornou ao seu pátio e sentou-se de pernas cruzadas. Mas ele não se concentrou em cultivar, ele ainda circulou sua técnica da parede de prata. Um chiado prateado foi criado e emitiu uma aura que era dezenas de vezes mais forte que a força interior. A força aérea prateada verdadeira foi finalmente condensada. Enquanto Zhao Feng respirava, ele enviou uma aura similar a uma besta mortal de nível Lorde, fazendo com que os corações dos discípulos internos substitutos próximos ficassem frios. Neste momento, cada ação que Zhao Feng fazia enviava a aura do caminho marcial sagrado. Porque ele havia entrado no reino ascensionado com seu corpo, a força verdadeira veio de sua carne. Se fosse um cultivador normal, a força verdadeira viria de seu dantian e a força se condensaria repetidamente. No momento em que Zhao Feng alcançou o reino ascensionado com seu corpo, ele sentiu a frequência de batidas em seus olhos aumentar. A luz azul giratória em seu olho esquerdo parou de se mover. O brilho da luz de repente se moldou e começou a sofrer mutação. Fim dos capítulos do 133 ao 135. É isso, pessoal. Se gostou daquele like, deixe seu comentário e compartilhe. Vamos ficando por aqui. Até a próxima, e tchau!